Está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Pra você saber sempre que sair um conto novo, nos sigam no Instagram, nos sigam no nosso podcast. Só não nos sigam na rua, porque pode pegar mal. E senta que lá vem história! O conto de hoje é A Promessa de Ludmilo, escrito por Paulo Turino, o homem que escolheu viver de cabeça para baixo. Exatamente no dia do seu aniversário de 53 anos, Ludmilo alcançou seu sonho. Ao vender a 24ª rede em sua barraquinha de beira de estrada, bateu o recorde e se tornou o maior vendedor de redes do sul-sudoeste goiano. Um sonho que carregava consigo desde que o seu avô, em seu leito de morte, o contou uma história em que um grande herói, que, realizando a famosa manobra de Heimlich, que aprendera num vídeo do YouTube, resgatou a sua mãe de dentro da garganta de uma enorme ratazana, que se engasgou ao tentar se alimentar da velha, salvando não apenas a vida da senhorinha, mas também a vida da ratazana, que ao pensar que morreria, começara a chorar, pois se lembrara dos 312 filhotes que deixara no ninho, e que ficariam órfãos devido ao seu erro de pensar que tirou a sorte grande ao encontrar uma velhota já morta, o que a pouparia do trabalho de matá-la. No entanto, Dona Caia estava apenas meditando há cerca de 3 semanas ininterruptas, o que explicava tanto a ausência completa de movimentos, quanto o cheiro de morte que exalava. Já sua aparência esquelética adivinha de outros problemas enfrentados em casa, onde o seu filho, que acabara de salvá-la, a fazia treinar por meio de videoaulas gratuitas 14 horas por dia de jiu-jitsu, a fim de capacitar alguém para defender a casa no caso de uma invasão alienígena, enquanto o rapaz se focava em aperfeiçoar todos os métodos de salvamento que possuíssem tutorial no YouTube. Mas após aplicar perfeitamente a manobra que salvara 2 vidas ao mesmo tempo, o herói dessa história realizou sua renomada dancinha da vitória, que consistia em 4 cambalhotas, 2 pulinhos batendo os calcanhares e um salto mortal que terminaria em um espacate. Salto esse que ele não sabia fazer e terminava deitado de costas e sem ar no chão, mas sempre se justificava colocando a culpa na umidade relativa do ar ou na posição da constelação de Órion no momento. Após se recuperar dessa queda, movimentando um pequeno pedaço de torta de morango de um lado para o outro, o grande herói gritou: "Vai, mãe, pega!", enviando a idosa autodidata e mestre em jiu-jitsu na missão de apagar a família de roedores que celebrava a vida de sua matriarca, que, além de não ter morrido engasgada, fazia aniversário naquele mesmo dia. Dona Caia, como uma das mais renomadas profissionais da área do assassinato, correu em direção aos roedores como um cão de briga sedento por sangue e os degolou usando suas afiadas unhas postiças, compradas por seu filho, que viu o utensílio num comercial entre os vídeos de técnicas de salvamento que assistia todos os dias. Terminado o serviço, a coroa retornou para receber sua recompensa em forma de torta e voltou para casa satisfeita, deixando seu filho a esfolar os 312 ratinhos e a sua mãe. Com a carne, faria um delicioso pudim, usando a receita de família que a sua bisavó lhe ensinara. Já com as peles, fabricou redes, as quais vendeu na beira da estrada, ficando famoso no condado como o maior vendedor de redes em beira de estrada que já existiu. Fama que lhe garantiu uma eleição para vereador alguns anos depois. Mas essa é uma parte da história que o avô de Ludmilo se recusou a contar, alegando que jamais se envolveria com política. Então, terminada a história, o senhorzinho adormeceu. E nesse momento, Ludmilo, ignorando os bips dos monitores, pensou que seu amado avô havia morrido. Tomou os desfibriladores que repousavam numa mesa ao lado e deu 3 descargas elétricas diretamente na cabeça do velho, que morreu. Ludmilo sofreu muito com a perda, então os médicos preferiram não lhe contar a verdade do que ele fizera. Porém, por não ter conseguido salvar o avô como fizera o jovem da história para com sua mãe, Ludmilo jurou que seria o melhor socorrista que já existira em todo o Goiás. Fez um curso à distância de medicina com duração de 7 anos
e após se formar, iniciou um curso de socorrista de apenas 3 meses, onde descobriu que não precisava ter feito curso de medicina para atuar na área. Então, 2 semanas depois, se via numa ambulância a caminho de um acidente, onde um garoto havia cortado o dedo indicador com um caco de vidro. Um acidente pequeno, mas de ótimo tamanho para o seu primeiro trabalho de campo. Chegou no endereço, se aproximou do menino que estava de costas e, ao vislumbrar o dedo ensanguentado, desmaiou. Ludmilo havia se esquecido que não podia ver sangue, pois seu sistema nervoso central se desligava automaticamente devido a uma fobia passada geneticamente em sua família, iniciada 7 gerações atrás, com seu antepassado, Dr. Ácula, o último vampiro brasileiro, que infelizmente morrera de fome. Sendo assim, resolveu mudar a promessa que fizera ao seu falecido avô. Ele seria agora o melhor socorrista de Goiânia, onde aconteciam poucos casos envolvendo sangue, e ele poderia mandar outros socorristas para esses casos, enquanto focava em resgatar crianças, gatos ou porcos que sempre acabavam subindo em árvores, postes ou muros dos quais não conseguiam mais descer. No mesmo dia, foi chamado para realizar seu primeiro resgate: um avestruz em cima de uma árvore. Ele ficou amedrontado, mas entendeu que o universo mandara um grande desafio em seu primeiro salvamento para que ele pudesse provar o seu valor e se sentisse confiante para iniciar sua jornada em direção à realização de sua promessa. Logo, iniciou sua escalada em direção ao enorme pássaro. Quando chegou na metade do caminho, ouviu lá embaixo, na calçada, a voz de um rapaz de cerca de 23 anos de idade, dizendo: "Américo, desce já daí!" No mesmo instante, o animal fez força para levantar voo, mas com todo aquele peso, o esforço fez com que um enorme jato de titica voasse na direção de Ludmilo, cobrindo seu corpo de cocô de avestruz. Ao sentir aquele cheiro e o calor característico de titica recém-excretada, recordou seu tempo de estudante, quando ainda era um garoto mirrado, e uma revoada de sabiás que passava por cima de sua escola resolveu levá-lo para o grande ninho comunitário que estavam construindo, já que seu corpo magro e levemente retorcido se assemelhava com o formato de um graveto. Depois de passar 3 dias e 3 noites engalfinhado entre os outros gravetos e sendo constantemente alvo de dejetos dos pássaros, acabou se desprendendo do ninho devido à sua magreza que se acentuara após tanto tempo sem comer. Caiu e rastejou até o hospital mais próximo, onde, depois de ser filmado e exposto na internet, foi alimentado e mandado para casa para poder tomar banho e se livrar do mau cheiro. Ser coberto de cocô de pássaros e em seguida cair de um lugar alto pela 2ª vez na vida fez o rapaz desenvolver uma nova fobia, a de ser coberto de dejetos de aves e cair de lugares altos. Para evitar se expor a tal desespero novamente, jurou nunca mais subir em lugares altos, colocando um fim em sua carreira de socorrista. Então, Ludmilo se viu obrigado a mudar novamente a promessa feita para seu falecido avô. Sendo assim, lembrou-se da história que marcara sua vida e resolveu ser o maior vendedor de redes de Goiânia. Assim, poderia não só cumprir sua promessa, mas também se tornar vereador, como o herói da história de seu avô, e garantir seu sustento por mais 4 anos. Juntou quase todos seus bens e converteu-os em rede para vender à beira da estrada. Um total de 4.000 redes! Numa rápida pesquisa na internet, descobriu que o recorde de vendas de redes em Goiânia era de um rapaz que vendera mais de 8.000 redes ao longo de sua vida. Mas isso não desanimara nosso herói de cumprir sua promessa. Bastou mais uma rápida pesquisa na internet e ele descobriu que no sul-sudoeste de Goiás, o recorde era de apenas 22. Logo, pegou o restinho de dinheiro que não havia gastado em redes e comprou uma passagem para Turvelândia, onde hoje, após 33 anos, depois de ter vendido a sua 23ª rede, inicia sua carreira na política. E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para você que está ouvindo. E atenção, estamos com vagas abertas para o seu conto abstrato, desconexo e absurdo. Manda no nosso e-mail sarausurreal@gmail.com. E não se esqueça de usar a unha do seu dedinho para tirar aquele algodãozinho do seu umbigo.